Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo, que é uma revisão do que nós vimos em sala sobre o tópico de função exponencial, tá? Até o momento nós já trabalhamos aí com revisão de potências, propriedades envolvendo potências, notação de potência com expoentes natural, inteiro, fracionário. No caso fracionário, nós tínhamos que trabalhar com aqueles radicais, né? Porque nós vimos que a AM sobre N é a mesma coisa que a raiz nésima de A a M. Vimos todas as propriedades envolvendo esses radicais, né? Produtos, quocientes, raiz de raiz. Fizemos vários exercícios. E agora a gente vai começar a revisitar esse tipo de função aqui. Função f de x igual a elevado a x. O a atende a algumas restrições, ele tem que ser positivo. E além disso, diferente de 1, tá? A questão do a ser diferente de 1 é bem natural, né? Porque se a gente coloca a igual a 1 aqui, 1 elevado a x é igual a 1 para qualquer valor de x e a função seria constante, que é um tipo de função que a gente já estudou lá no início do ano, quando vimos funções afim, né? Agora, essa restrição do a ser maior que zero, a justificativa é um pouco mais delicada, envolve algumas noções de continuidade, mas dá para ter uma certa ideia do motivo disso? Imagina que o a seja negativo, por exemplo, menos 1, tá? O que aconteceria conforme o x aqui variasse, né? Pegando só x restrito aos naturais, a elevado a x seria menos 1 elevado a x aqui, né? Isso ficaria alternando entre mais ou menos 1, né? 1 menos 1, 1 menos 1, 1 menos 1, de acordo com a paridade do x, né? Se o x for par, seria 1, se o x for ímpar, seria menos 1. De modo que quando a gente fosse avaliar o gráfico dessa função, nos naturais, teríamos saltos aqui entre 1, aliás, começa no 1 aqui, né? Menos 1, 1, menos 1, 1, menos 1, 1. Isso aqui geraria um comportamento que a gente quer evitar, tá? Beleza, então a gente vai adotar essas restrições. O a vai ser maior que zero e vai ser diferente de 1. E com isso a gente, como vimos em sala de aula, né? Nós vimos que há dois possíveis comportamentos para o gráfico dessa função, de acordo com o a ser maior do que 1 ou menor do que 1. Quando o a é maior do que 1, nós temos que essa função aqui vai ser uma função crescente, né? E aí, como nós vimos em sala de aula, o gráfico dela tem um comportamento que é mais ou menos assim. Claramente, quando x vale zero, a elevado a zero é 1, né? Então, qualquer função exponencial, o gráfico vai passar pelo ponto 0, 1. E conforme a gente toma o x crescendo, o gráfico vai explodir aqui para cima, né? Repara que se o a é maior do que 1, por exemplo, a igual 1 mais beta com beta positivo. Então, se o a é maior do que 1, ele pode ser escrito assim, né? É o 1 mais uma parcela beta que é positiva. Então, quando eu multiplico a pelo a, por exemplo, né, a ao quadrado, isso seria a vezes 1 mais beta, porque 1 mais beta é o próprio a. Então, eu troquei esse a por 1 mais beta. E aplicando a distributiva, vai dar a mais a vezes beta. A é maior do que 1, beta é maior do que 0, essa parcela toda é positiva. Então, fica a mais uma parcela positiva, ou seja, fica maior do que a. Estou crescendo, né, quando faço isso. E aí não é difícil de constatar, como nós vimos em sala com o exemplo de 2 elevado a x, que acontece isso aqui, né? O gráfico explode. E esse crescimento aqui é muito rápido, tá? Crescimento exponencial supera crescimento polinomial, para qualquer polinômio. Por outro lado, continuando aí com o exemplo de f de x igual a 2ax que a gente avaliou em sala de aula, o que acontece se a gente pega valores de x negativos? Por exemplo, para x igual a menos 1, f de menos 1 é igual a 2 a menos 1, que é 1 sobre 2. Para x igual a menos 3, f de menos 3 é 2 a menos 3, que é 1 sobre 8. Para x igual a menos n,
f de menos n é 1 sobre 2 elevado a n. Então, conforme o n cresce, 2an cresce e 1 sobre 2an decresce, fica tão pequeno quanto a gente queira, porém, é maior do que zero. Então, quando a gente avalia x indo a menos infinito aqui, o comportamento do gráfico seria assim, né? Ele se aproxima do eixo x sem nunca tocar o eixo x. Então, de modo geral, quando a base a é maior do que 1, o comportamento do gráfico da função exponencial é esse. Quando x vai a menos infinito, ele se aproxima indefinidamente aqui do eixo x, passa pelo ponto 0,1 e cresce quando x vai a mais infinito. Similarmente, né? Similarmente no sentido de adotando a mesma maneira de pensar, se a gente pega o a entre 0 e 1, o comportamento muda, né? Agora, ele continua passando pelo ponto 0,1, que a elevado a 0 continua sendo 1, mas vai ter esse comportamento assim. Pega como exemplo o a igual a meio, tá? Então, f de x seria 1 sobre 2 elevado a x, que é a mesma coisa que isso aqui. E aí, conforme o x cresce, 2ax também cresce, 1 sobre 2ax decresce. Ou seja, se o x cresce, f de x decresce, vai se aproximar aqui do eixo x indefinidamente. Por outro lado, se eu escolho x negativo, pega, por exemplo, f de menos 10, seria 1 sobre 2 aqui, elevado a menos 10. Potência com expoente negativo, a gente sabe que inverte o numerador com o denominador e troca o sinal. Fica 2 elevado a 10, que é um número muito grande, né? Então, conforme o x vai a menos infinito, f de x vai explodir lá para cima. Isso aí sempre vai acontecer com qualquer função exponencial, tá? Se o a é maior do que 1, ela é crescente. Se o a está entre 0 e 1, ela é decrescente. Em ambos os casos, né, a gente pode perceber o seguinte. Tanto no caso que a função tem o a maior do que 0, ou seja, que ela é crescente. Não vou preocupar aqui com o gráfico ficar bonitinho não, tá? Só para ilustrar a ideia. Tanto nesse caso, como no outro caso, que seria decrescente, se eu pego valores distintos de x, por exemplo, x1, x2, distintos, quando eu avalio f de x1 e f de x2, eles também são distintos, ou seja, x1 diferente de x2 implica f de x1 diferente de f de x2. Na verdade, isso aqui é um se somente se, tá? Em particular, pessoal, quando a gente tem uma igualdade do tipo a elevado a x1 igual a elevado a x2, necessariamente os expoentes aqui têm que ser iguais. Porque se fossem distintos, situação como essa aqui, nós teríamos f de x1 diferente de f de x2, ou seja, teríamos a elevado a x1 diferente de a elevado a x2. De modo que a igualdade só pode acontecer se nós tivermos igualdade entre os expoentes. Ou seja, aqui nós podemos resumir da seguinte maneira, né? Resumo: igualdade de potências de mesma base equivale à igualdade dos expoentes. Tá? Essa observação é a chave para a gente resolver o que a gente chama de equações exponenciais. O que são isso? O que são essas equações? São as equações para as quais a variável encontra-se no expoente. Tá? Então, por exemplo, deixa eu apresentar algumas. Se eu tiver aqui 81 igual 3 elevado a x, a variável está no expoente. A gente sabe de cara que esse x aqui tem que ser 4, né? Mas como que a gente formaliza isso?
Repara que o 81 se escreve como 3a4, né? Então, eu tenho 3a4 igual a 3ax. Igualdade de potências de mesma base implica igualdade entre os expoentes. Então, nós temos x igual a 4, a conclusão desejada. Vamos aqui avaliar alguns outros exemplos. Por exemplo, se eu tenho 2 elevado a x menos 5 igual a 2 elevado a... igual a 33. Vou colocar assim, 2 elevado a x menos 5 mais 1 igual a 33. E no caso aqui, o mais 1 não está no expoente, tá? É um número que está sendo somado com a potência de 2 e expoente x menos 5. Repare que eu posso reescrever isso aqui, subtraindo um dos dois lados, como 2 elevado a x menos 5. E do lado direito vai ficar 33 menos 1, que é 32. 32, por sua vez, pode ser escrito em base 2 como 2a5. Então, eu tenho uma potência de base 5 aqui, uma potência de base 2 aqui, uma potência de base 2 aqui. Elas são iguais, a gente conclui que os expoentes têm que ser iguais. X menos 5 tem que ser igual a 5. Somando 5 aos dois lados, o x tem que ser 10, tá? Vamos para mais um exemplo. Se eu pego, por exemplo, 2 elevado a 3x menos 1 igual 8 elevado a x mais 1. Aliás, elevado a 2x mais 1. Meu objetivo, como vocês já perceberam, é passar tudo para uma base só, né? E eu sei que 8 se escreve em base 2 como 2 ao cubo. Então, posso reescrever isso como 2 elevado a 3x menos 1 igual 2 ao cubo, que é o 8, elevado a 2x mais 1. Do lado direito eu tenho potência de potência, né? Aqui tem uma potência que está elevado a um expoente 2x mais 1. Então, a gente vai multiplicar os expoentes aqui, né? Já estudamos essa propriedade antes. Então, isso aqui fica igual 2 elevado a 3 que multiplica 2x mais 1. Muito cuidado aqui, tá? É muito comum o aluno cometer o deslize de multiplicar o 3 apenas pelo 2x e reescrever como 6x mais 1. Mas o 3 vai multiplicar todo o expoente. Tem que aplicar a distributividade aqui e vai ficar 2 elevado a 6x mais 3. Então, eu tenho uma potência de base 2 aqui, que é igual a potência de base 2 aqui. Consequentemente, os expoentes devem ser os mesmos. 3x menos 1 tem que ser igual a 6x mais 3. E resolvendo essa equação de primeiro grau, nós temos que, somando 3 dos dois lados, somando 3 dos dois lados aqui, meu Deus, subtraindo 3 dos dois lados, menos 1 menos 3 igual, subtraindo 3x dos dois lados, 6x menos 3x. Ou seja, menos 4 tem que ser igual a 3x, o que nos diz que o x tem que ser igual a menos 4/3. Tá? Se você quiser tirar a prova real disso, é só vir aqui e substituir x por menos 4/3 e conferir que as potências serão as mesmas, tá? Ou aqui, né? Os expoentes serão os mesmos nesse caso. Vamos para mais um exemplo. Vamos considerar aqui, por exemplo, 1 sobre 16 elevado a x mais 1 igual 0,25 elevado a 5x mais 4. Tá? Poxa vida, agora parece que está tudo difícil, né? Como que eu vou escrever isso aqui tudo numa base só? Repara que 0,25 é a mesma coisa que 1/4, né? E 1 sobre 16 é 1/4 ao quadrado. Né? 1 sobre 16 é 1/4 ao quadrado. Então, nós podemos colocar tudo na base 1/4. Né?
Ou seja, eu posso reescrever isso aqui como 1/4 ao quadrado elevado a x mais 1, ou seja, 1 sobre 16 ax mais 1, 1 sobre 16 ax mais 1, igual 1/4 elevado a 5x mais 4. Tá? Do lado esquerdo eu tenho que fazer aqui a multiplicação dos expoentes, então fica 1/4 elevado a 2x mais 2, igual 1/4 elevado a 5x mais 4. Mesma base dos dois lados, os expoentes têm que ser iguais. 2x mais 2 igual 5x mais 4. Então, 3x tem que ser igual a menos 2, x igual a menos 2/3. E chegamos à solução. Vamos fazer aqui mais 2 exercícios ainda para brincar um pouquinho mais. Vamos pegar, por exemplo, 5 elevado a x ao quadrado menos 4x igual 1 sobre 125. Aqui claramente eu vou escrever tudo em base 5, né? Então posso reescrever como 5 elevado a x ao quadrado menos 4x igual 125 é 5 ao cubo. Então 1 sobre 125 é 5a menos 3. Igualdade de potências de mesma base, tem que acontecer igualdade entre os expoentes. X ao quadrado menos 4x tem que ser igual a menos 3. Tá? Portanto, somando 3 aos dois lados, eu tenho que resolver essa equação quadrática aqui, né? Encontrar os zeros do polinômio x ao quadrado menos 4x mais 3. E é simplesmente aplicar Bhaskara aqui, né? Então, x é igual a menos b, então menos menos 4, mais ou menos a raiz do discriminante, que é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 3, dividido por 2 vezes 1. Então, isso é 4 mais ou menos a raiz de 16 menos 12, 4 sobre 2. Então, 4 mais ou menos 2 sobre 2, que é 3 e 1. X admite esses dois possíveis valores. Tá? Vamos finalizar com mais um exemplo aqui. Vamos pegar, por exemplo, 3 elevado a x mais 1, mais 6 que multiplica 3 elevado a x, igual a 27. Repara que 6 é 2 vezes 3, né? Então, nós podemos escrever isso aí como 3 elevado a x mais 1, mais 2 vezes 3 vezes 3 elevado a x, igual a 27. 3 vezes 3 ax, produto de potências de mesma base. Preserva a base, só um expoente. Então, fica 3ax mais 1 mais 2 vezes 3ax mais 1, que é o expoente x mais o expoente 1, né? Igual a 27, que em base 3 é 3 ao cubo. Agora, 3ax mais 1 mais 2 vezes 3ax mais 1 é 3 vezes 3ax mais 1. Só colocar o 3ax mais 1 em evidência, né? Produto de potência de mesma base, preserva a base, só um expoente. X mais 1 igual a 3 ao cubo. Igualdade de potências de mesma base igual aos expoentes. Então, x mais 2 igual a 3. X tem que ser igual a 1, tá? Com isso eu vou finalizar esse vídeo de revisão. Eu espero que ele ajude quem tenha ou perdido a aula ou não entendido algum trecho da aula a revisitar o conteúdo e absorver um pouquinho melhor. Façam vários exemplos lá do livro, tá? Além dos exemplos que estão na lista, façam mais exemplos do livro também. Quanto mais praticar, melhor. Bem, abraços, bons estudos e até mais.